Sinqia está aqui, ó, R$ 14,30, né? Em cima da proposta que tinha sido feita ali, né, na negociação, teria também uma correção no CDI, né? E no final das contas, pelo preço de tela, também poderia ter aí já um prêmio de 20%. Hoje a gente tem aqui, depois dessa notícia, papel a R$ 26,62, a 14,30 de alta nesse momento, liderando altas em disparado aqui, né, no setor de tecnologia. A gente veio com praticamente o setor inteiro aqui, praticamente não, o setor inteiro aqui que eu tenho, está em alta, tá? E Sinqia liderando com 14% de alta. E Bovespa vai renovando máximas em 1,19%. De alta agora, a 119.365 pontos nesse momento, viu, Felipe e Paula? Maravilha, Débora. Já já a gente atualiza mais sobre os papéis. Vamos começar aqui as nossas conversas com os convidados que passam ao longo do dia aqui na BMC News, sempre compartilhando informações importantes, visões importantes. A gente recebe agora o André Kitahara, que é gestor de área macro da ZQuest. André, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. André, são vários pontos, né, para a gente começar a nossa conversa, mas eu queria trazer uma notícia, ouvir a sua opinião, sua visão em relação a ela. A gente falou mais cedo, né, sobre a repercussão que está sendo feita aí pela mídia, né, da declaração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, revelou que a instituição estaria ali considerando a possibilidade de colocar parte de seus ativos sob gestão terceirizada para diversificar a carteira. Apesar do Banco Central já ter, inclusive, aí uma parte dessa gestão terceirizada, acabou ganhando uma grande repercussão pelo fato, acho que, né, Banco Central aí tá cada vez mais nos holofotes ali das mídias como um todo, principalmente diante das críticas que o governo tem feito em relação à condução ali da política monetária. Mas eu queria entender que se de fato isso pode ser um ponto, né, preocupante, ter parte aí desta gestão dos ativos do Banco Central de forma terceirizada ou não? Eu acho que não é motivo de preocupação, não. Afinal, eu acho que as reservas atualmente são muito bem geridas pelo Banco Central e, se terceirizar, vão seguir muito bem geridas. Eu acho que o efeito prático, isso, para o brasileiro médio, o impacto em política monetária, eu acho que deveria ser zero, tá? Então, acho que isso não é um motivo de preocupação aí seja para quem segue mercado, para nós brasileiros, que somos contribuintes, etc. Eu acho que motivo nenhum de preocupação, tá? Uhum. Perfeito. André, muito bom dia para você. Felipe Nascimento falando agora. Eu queria continuar em tema de Banco Central, mas não sobre a gestão das reservas, mas sim sobre o Banco Central, que segue, né, na mira aí por conta da reunião daqui 2 semanas praticamente. Já elaborou e divulgou a pesquisa pré-Copom para entender a percepção do mercado em relação aos principais pontos que o Banco Central leva em consideração. Principalmente, né, para saber os indicadores, principalmente para saber o sentimento econômico, para saber, inclusive, sobre pontos importantes que deveriam constar na ata e no comunicado. Queria saber a sua percepção a respeito desse tema, principalmente porque a ata e o comunicado foram temas de muito debate na última reunião, principalmente por uma possível divergência de tom entre os dois documentos. O que você está esperando para a reunião do Copom da próxima semana? Qual que é a sua percepção a respeito desses indicadores e dessas situações que são bastante debatidas no pós-Copom? Felipe, é uma boa pergunta essa. Sim, a minha leitura a respeito do comunicado pós-Copom e a ata do Copom é que a ata acabou trazendo um pouco mais de detalhes sobre o que foi falado ou citado no comunicado pós-reunião, né? Eu não consegui ver nenhum tipo de conflito entre os dois comunicados, tá? O que eu vi é um pouco mais de nível de detalhe maior na ata do Copom, até por ser um documento mais extenso, tá? Agora, em relação ao mercado, as expectativas e o que o próprio BC tem olhado, o mercado antecipa já o início do ciclo de corte para a próxima reunião, agora de agosto, provavelmente um corte de 25 ou 50 basis points, e seria o começo de um ciclo, né? O mercado precifica que o Selic deve cair aí ao redor dos 9%, alguma coisa assim, seriam os preços de hoje, né? E o BC, o que ele tem olhado basicamente é a inflação e as projeções de inflação, né? E ele tem sido bastante repetitivo nessa ideia de que a inflação precisa cair, a inflação contemporânea, mas também precisa cair
a expectativa de inflação. Então, são essas duas principais variáveis aí que o Banco Central tem monitorado, e eu acho que é isso que vai reger o quanto e a velocidade também que o Banco Central vai conseguir proceder aí nesse corte de juros que deve se iniciar em agosto. Perfeito. André, tem uma discussão e eu gostaria de saber muito a sua opinião a respeito do que influencia a decisão do Banco Central no dia 1 e 2 de agosto, a decisão do Fed na semana que vem. Dependendo de como vier a decisão, é claro que majoritariamente o mercado acredita numa alta de 0,25, mas dependendo de como vier a comunicação, dependendo de como vierem os comentários, isso pode interferir na tomada de decisão do Banco Central aqui do Brasil? Em que sentido? Olha, eu acho que para a reunião de agosto eu não vejo uma influência muito grande. Agora, qualquer mudança muito drástica em política monetária dos Estados Unidos, acho que deve mudar o sentido mais de médio prazo de política monetária brasileira. Eu não consigo achar que vai ter grandes mudanças na própria reunião de agosto, mas pode ter mudanças durante o ciclo, ou seja de cair mais, ou seja de cair menos, ou seja de alteração de velocidade. Agora, tudo isso posto, e como você bem disse, o mercado já tem bastante telegrafado uma alta de 25 bips, né, por parte do Banco Central americano. E eu acho que a grande discussão e o que o mercado vai se debruçar em cima para tomar as decisões de investimento é o quão inclinado está o Banco Central americano em prosseguir o ciclo, ou seja, vamos ter mais uma alta de juros depois dessa já telegrafada para o fim do mês? Eu acho que essa é a grande questão aí do momento no que tange política monetária americana. Perfeito. Olhando mais para o cenário das classes de ativos, né? Inclusive ontem eu estava lendo uma pesquisa realizada pela XP em relação aos escritórios, como que está a sensação dos clientes em relação ao cenário atual, né? E a maioria deles já pensando em fazer migração, né? Sair de renda fixa, ir mais para renda variável, principalmente ações, fundos de ações, fundos imobiliários, deixando um pouco de lado a exposição à renda fixa. Eu queria entender a sua visão, André, sobre esse movimento, ou esse possível movimento, principalmente num momento em que, ok, a taxa de juros vai cair, mas ela ainda segue bastante elevada, né? Os prêmios que a gente vê na renda fixa já não estão tão atrativos assim, em detrimento aos prêmios que a gente pode ver na renda variável, por isso que a gente pode perceber uma migração como essa. E quais seriam as consequências, né, de repente, para a nossa bolsa, uma movimentação como essa, percebida principalmente nos clientes de uma grande, né, corretora que é a XP? Sim, é importante salientar esse caráter antecipatório que o mercado financeiro tem, né? Se a gente já conta com um ciclo de queda de juros começando agora em agosto, o mercado se antecipou a isso e precificou já um ciclo extenso de corte de juros, né? Como eu falei anteriormente, o mercado precifica uma Selic caindo para ao redor dos 9% hoje, tá? Isso já está precificado no mercado. E eu acho que essa migração para ativos de um pouco mais risco, tendo em vista um ciclo de queda de juros aqui no Brasil, acho que faz todo sentido. E acho que confirma e faz parte desse caráter antecipatório que o mercado tem. Se você for olhar para o índice Bovespa sozinho, ele já subiu razoavelmente concomitante às quedas de juros precificadas no mercado. E eu acho que conforme o ciclo se inicia e caso tenhamos confirmações de que a inflação segue bem comportada e deve continuar caindo, eu acho que isso vão ser fatores que vão alimentar um possível rally da Bolsa. Inclusive, André, pegando esse gancho, né, que você traz ali de um possível rally da Bolsa, quais os triggers, né, especificamente você enxerga ali para fazer justamente essa subida, romper esses 120 mil? A gente tem visto aí a Bolsa um pouco apesar dessa subida que a gente teve aí nos últimos dias, né, ali chegando próximo aos 120 mil, mas a gente vê a Bolsa um pouco de lado, né? E eu queria entender o que vocês estão olhando de fato, quais são então esses fatores que vão conseguir trazer este rally aí para a Bolsa nesse segundo semestre.
Então, localmente tem uma série de coisas para acompanhar, né? Eu acho que a parte mais de curto prazo, acompanhar a velocidade da queda da inflação, eu acho que é super importante, porque eu acho que isso que vai dar o tom do quão agressivo o Banco Central brasileiro vai poder ser, vai ter condições de cortar o juro, entendeu? E, obviamente, quanto mais bem comportada a inflação, menores vão ser os juros que a gente vai esperar e traz um benefício óbvio para o mercado de bolsa. Eu acho que, além disso, você tem uma pauta legislativa que tem surpreendido positivamente o mercado. Essa possibilidade da gente ter uma mudança na parte tributária, onde provavelmente traria mais eficiência para a economia, melhoraria o ambiente de negócio, tudo isso seriam fatores também que a Bolsa deveria se beneficiar. Então, eu acho que para mais curto prazo, esses dois fatores aí são bastante importantes de acompanhar. E tem os fatores externos também que são super importantes, né? E olhar o Banco Central americano, qual é a perspectiva de ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, também deve guiar e dar um norte bom para os ativos de risco de uma forma geral. Inclusive, toda essa discussão, né, sobre fiscal, enfim, a gente viu que depois da aprovação, pelo menos da primeira parte ali do arcabouço, houve essa melhora nesse ambiente. A gente tem trazido, ainda tem toda a questão da reforma tributária, mas são pautas que precisam ainda, né, de fato, ali serem concretizadas lá no Congresso. Há uma previsibilidade, pelo menos que primeiro o marco fiscal aconteça já na volta aí desse recesso lá na Câmara, para votar as modificações que foram colocadas ali no Senado, tem toda a discussão de reforma tributária também, mas eu queria entender, né, a gente trouxe até aqui hoje as falas de Haddad sobre angariar ali possibilidades de novas arrecadações, precisa-se uma estimativa ali de 150 bi extra, né, para se chegar a esse déficit no ano que vem. Isso tudo está precificado na sua visão? Podemos ter ainda alguma volatilidade diante dessas pautas que ainda seguem ali a serem discutidas na volta do recesso? Sim, eu acho que isso é uma fonte de incerteza, sim. Vamos lembrar que a parte do arcabouço fiscal, ela rege mais como é que o governo vai gastar, né? Dá uma previsibilidade sobre os gastos do governo. Agora não tem muita assunção a respeito de como, quanto e de que forma o aumento de arrecadação vai se dar. Isso é uma dúvida que ainda paira aí no mercado e com certeza é uma fonte de acompanhamento aí de quem olha o mercado, né? Inclusive, até essa questão do arcabouço, uma dúvida, né? A gente vê, o arcabouço ele foi muito desenhado, principalmente nesta possibilidade de arrecadação, né? A gente não tem, de fato, em si, apesar de ter ali um teto, né, em relação aos gastos, mas o gasto, não temos nenhuma visibilidade em relação a corte de gastos, né? Está muito mais ancorado em aumento de receita, até em receita extraordinária. Um dos pontos, acho que é importante para a gente trazer aqui para a nossa conversa, a questão da China, né? Dessa recuperação mais lenta da China, que isso pode, inclusive, ser um peso nessa nossa, né, contabilização de arrecadação, principalmente em relação às commodities que estão ali numa desvalorização, justamente por essa recuperação mais lenta chinesa. Como que você enxerga, né, os impactos justamente de colocar uma previsibilidade em relação a uma receita extraordinária, principalmente que foi um sucesso anteriormente, em outros momentos, a arrecadação, principalmente por conta das commodities, mas agora China sendo aí, né, talvez um empecilho para este sucesso aí dessas receitas extraordinárias. Sua visão em relação a esse tema também, André, por favor. Sim, existem dois períodos de tempo para analisar, na minha opinião. Acho que você pode olhar um mais curto prazo, um passado de curto prazo, onde as commodities realmente caíram, né, das suas máximas. Se olhar aí, principalmente energia, mas também grãos, metais, todos caíram na janela de uns 6 meses para cá, todas elas caíram. Mas se eu pegar uma janela um pouco mais longa, aí eu diria desde o início da epidemia de Covid, as commodities ainda estão em níveis de preço bastante mais altas do que naquele momento. Então, assim,
apesar da China tá patinando em termos de crescimento, o nível de preço de commodities, apesar da queda recente, ainda é um nível bastante atraente para a pauta de comércio exterior brasileira. Então, eu não espero, pelo menos no curto e médio prazo, nenhum grande susto aí vindo por esse lado, até porque o governo chinês ele tem sido mais e mais agressivo em termos de estímulos para sustentar um mínimo de crescimento econômico por lá, né? E esses estímulos, na sua visão, serão suficientes? Você acredita, né, que possa ir, de fato, realmente, pelo menos num curto ou médio prazo, trazer aí um crescimento melhor, inclusive, né, chegando aos 5%, que era o previsto aí, é previsto para o crescimento da China este ano? Olha, eu acho que para esse ano eles conseguem cumprir essa meta dos 5%, talvez cresça até um pouco mais, segundo o consenso do mercado. Agora, eu acho que o mais importante de levar em conta a respeito da escalada de estímulos do governo chinês é que isso tende a colocar um piso, né, em crescimento. Dificilmente você vai ver uma queda abrupta de crescimento chinês com o governo ali abrindo mão de mais e mais estímulos para a economia, né? Eu acho que esse é um ponto importante de levar. E trazendo já o gancho, né? A gente fala em China, pensando aí muito em commodities e também nessa questão como um todo. O setor, principalmente ali, esses estímulos mais para o setor de construção imobiliário na China, traz aí realmente aí um impacto justamente para o minério. Eu queria entender a sua visão, né? Como que vocês estão olhando especificamente para minério e as expectativas. Então, é um ponto importante esse, não só para a China, como para o Brasil, né? Para a China é uma parte importante do crescimento econômico, a parte de construção, real estate de forma geral, e para o Brasil também, obviamente, somos um dos maiores exportadores de minério para a China. A gente tem visto que parte dos estímulos que o governo chinês tem dado, eles afetam também o setor imobiliário, né? Porém, o que a gente tem visto aí no passado recente é que esse setor tem crescido muito aquém dos níveis históricos, né? E essa migração aí da zona rural para cidades, ela já está mais próxima do fim, né? Quando a gente fala de China. Então, a demanda por moradia tende a diminuir aí na China pelos próximos anos, e com impacto para a construção e, consequentemente, para minérios de uma forma geral. Eu acho que não é necessariamente um cenário bearish para minério, mas a gente está longe daquele cenário do passado onde você tinha aceleração de construção e crescimento de demanda, né? André, também nesse sentido, né, de desaceleração global, desaceleração das economias, menos demanda, o petróleo também acaba sendo impactado, né, principalmente com a queda na commodity recentemente. Os próprios países exportadores e produtores acabaram fazendo cortes na sua produção para tentar elevar o preço a despeito da desaceleração da demanda. Essa combinação, né, desaceleração de minério, desaceleração de petróleo, qual o impacto disso no cenário global e trazendo também aqui para o Brasil, né, que é grande produtor, né, das duas commodities, como que isso pode impactar a economia brasileira nesse sentido? Esse é um ponto interessante, né? Os preços das commodities, elas são reflexo dessa desaceleração aí mais recente de atividade econômica, né? E o Brasil, como faz comércio aí com China, e principalmente nessa parte de commodities, deve ser afetado por conta de preço. E aí eu volto um pouco ao ponto anterior que eu coloquei. A gente tem visto queda de preço das commodities na janela dos últimos 6 meses, mas o nível de preço de termos de troca e de preços de exportação brasileiros ainda são bastante mais altos do que eram há, sei lá, 2 ou 3 anos atrás. Ô André, pegando esse gancho em relação, né, à desvalorização ou essa
queda, principalmente em relação às commodities, por conta deste cenário global. Pensando de um outro lado, a recuperação da China traria impulso aí para a valorização dessas commodities, e se isso acaba trazendo uma preocupação em relação a uma possibilidade de um reajuste, de uma pressão inflacionária, no momento em que as economias elas começam a chegar, talvez ali num ponto onde a inflação já começa a trazer um declínio por conta das suas políticas monetárias, esse aumento de políticas monetárias, mesmo a gente sabendo que ainda terão ajustes, principalmente a zona do euro, enfim, de juros por lá, tem o Fed também, né, sinalizando aí pelo menos mais um aumento de juros. Qual o peso, né? Se a gente realmente, de fato, traz aí, por um lado, esse possível crescimento ou aquecimento, voltando principalmente em relação à China, subindo aí as commodities, isso tem força para fazer mais pressão inflacionária para as economias que neste momento lutam contra a inflação? Esse tipo de inflação vindo de alta de preço de commodities, ela afeta muito mais os países que são importadores de commodities, né? Se for pensar no Brasil, se a gente trabalhar com um cenário de aceleração de preço das commodities, é esperado que o câmbio aqui também se valorize bastante, né? Uma vez que a gente vai ter mais receita em dólares do que teria num cenário de commodities depreciadas. Então, acho que para países como o Brasil, que são grandes exportadores de commodities, o fenômeno de inflação por conta de alta de preço de soja, minério de ferro, petróleo, etc., seria um efeito muito mais ameno do que para um país que é importador mais pesado dessas mesmas commodities, né? Então, assim, pensando no nosso dia a dia aqui, eu acho que seria uma preocupação menor, tá? E a preocupação só para a gente finalizar, acho que a gente está falando bastante aí sobre toda a possibilidade de risco de mais pressão. Como que você tem olhado principalmente para essa situação sobre os grãos lá na Ucrânia, né? A gente tem aí um acordo suspenso, né? A princípio por parte então da Rússia, sem esse acordo para o escoamento de grãos, e também ataques ali às regiões portuárias. Isso pode acabar fazendo, né, pressão também ali na sua visão e preço inclusive para essas economias? Eu acho que pode, né? Vamos lembrar no começo da guerra lá que também houve uma disrupção aí no fluxo de exportação de grãos, uma vez que a Ucrânia é um importante exportador aí de grãos. Eu acho que pode sim, qualquer interrupção aí de cadeia de suprimento de grãos deve afetar preço e também reduzir quantidade, né? Então, é uma variável importante aí para se monitorar. Maravilha. André, quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado, pessoal. Uma satisfação.